Constantemente eu recebo mensagens de jovens cristãos que estão passando e atravessando por muitas batalhas espirituais e tentações. A maioria está lutando para sair de um vício que é muito comum na área sexual. Rapazes viciados em descascar a banana e moças que gostam de coçar o capô do Fusca. Às vezes eles conseguem vencer a tentação no primeiro momento e abandonar essas práticas do pecado. Às vezes uma semana ou duas, se sentindo livres. Depois eles acabam caindo no mesmo pecado e novamente se sentem vazios, sozinhos, fracassados espiritualmente. Isso já aconteceu com você? Ou você conhece alguém que se identifica com isso? Se você não passa por esse problema, fique assistindo esse vídeo até o final, porque eu quero compartilhar com vocês um segredo das Escrituras que o Senhor me mostrou dentro da sua palavra, que vai te ajudar e fazer você conseguir vencer o pecado. Digamos assim, a um longo prazo. Se talvez você não tenha problemas com vícios sexuais ou coisas desse tipo, veja o vídeo até o final mesmo assim, porque as dicas que eu vou compartilhar aqui, com certeza vão te ajudar e te abençoar para que você continue crescendo na sua vida espiritual. Fica aí, não sai desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero agradecer a vocês que clicaram nesse vídeo, meu muito obrigado. Deus abençoe muito a vida de cada um. Eu peço que vocês me ajudem a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhando esse vídeo com amigos e familiares, deixando o seu like, que é completamente grátis, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo conteúdo, um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. Me sigam também no meu Instagram, @ReinarOficial, e eu quero convidar a você para ir comigo em uma caravana bíblica para a Terra Santa em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cobels Tour tem um pacote de viagem com passagens, hotéis, restaurantes, guia turístico, tudo incluído em um pacote com parcelas que vão caber no seu orçamento, no seu bolso. Para quem tiver interesse em ir nessa caravana bíblica e arqueológica, entre em contato nesse número 45 98832 7071, falar com o irmão Zezinho. Há algum tempo atrás, eu estava em uma manhã orando, esperando dar o horário para eu ir cumprir um compromisso na cidade, na rua. Aí eu fui ler a Bíblia, abri as Escrituras num livro e num capítulo muito glorioso. Foi um devocional muito lindo que Deus me proporcionou naquela manhã. E ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me mostrou, na passagem que eu li, um ensinamento sobre as duas chaves essenciais para derrotar as tentações e os vícios pecaminosos. É uma maneira de acabar, de uma vez por todas, com as tentações que vêm para nos fazer cair. Ambas as duas chaves, elas são necessárias, e se negligenciarmos uma delas, poderemos falhar nessa tentativa de vencer o pecado. É por isso que eu estou te aconselhando que você fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar aqui será fundamental para a sua vida espiritual. E se você estiver interessado em mais tópicos e temas assim, deixe aqui abaixo no comentário o seu pedido. Bom, a passagem que me tocou e me deu um ensino sobre como vencer a tentação está aos Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, que diz: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nesta belíssima passagem da palavra de Deus, visivelmente nós vemos uma chamada urgente de Deus para os crentes, os chamando para a santificação. E nesses dois versículos existem dois passos importantes, duas chaves que nós devemos obedecer. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele fala sobre o despojar-se do velho homem, se livrar da velha natureza e da maneira antiga de viver. A frase velho homem ou antiga natureza refere-se à nossa velha vida sem Cristo. E os desejos carnais
da nossa concupiscência. A nossa natureza caída nos pede para falhar com Deus. A nossa carne se inclina para o pecado. O homem ímpio, por exemplo, aquele que não é cristão, ele alimenta a sua carne de tudo o que ela tanto pede, do que ela deseja. Então essa passagem diz que o homem é corrompido e viciado de acordo com os desejos enganadores da sua carne. Agora, quando nós nos tornamos cristãos, e mesmo que exista dentro de nós a semente de Cristo, que nos dá força para vencer, todas as astúcias do diabo, mesmo assim temos que admitir que nós lutamos e muito contra os apetites da nossa carne. Porque o velho homem tenta assumir o controle da nossa carne e às vezes tentando nos fazer desviar do bom caráter cristão ou nos desviar através de situações sérias, como os de cunho sexual, por exemplo. A realidade é que nós estamos em uma batalha entre o espírito e a carne. E nós sabemos que essa batalha ela não vai findar até nós chegarmos ao céu. E de fato, nessa passagem em Efésios, Paulo ele está escrevendo para os cristãos que estavam em uma luta muito grande contra desejos sexuais e carnais. É isso que a palavra recomenda, que nós devemos nos livrar desse velho homem, e Deus está nos convidando a tomar uma decisão radical para derrotar o pecado e dizer, olha, nunca mais eu cometo esse pecado, nunca mais eu voltarei a esse lugar, esse local, nunca mais eu voltarei a cair nesse vício. Para provar que essa era a intenção do aconselhamento do apóstolo Paulo, ele usa o termo de despojar-se do velho homem, ou seja, desapropriar do nosso corpo o homem do pecado, deixar, abandonar a nossa velha natureza. O que esse versículo da palavra quer dizer com livrar-se do velho homem? Isso pode ser simbolizado como uma camisa, que é uma camisa. Digamos que eu caí em uma fossa ou em um esgoto, cheio de fezes. Aí eu me lavei, tomei um banho e estou todo limpinho. O que fazer com essa camisa? Jogá-la fora, longe de mim. A fossa e o esgoto simbolizam o pecado. E esta camisa simboliza o velho homem. O que Paulo está tentando nos ensinar é que nós precisamos abandonar a velha vida de pecado e tomar uma decisão radical. A decisão radical de renunciar ao pecado e decidir seguir a Cristo. E foi isso que o profeta Eliseu fez quando ele foi chamado ao ministério. A Bíblia consta que Eliseu estava trabalhando no campo, com uma junta de bois, arando a terra. De repente chegou o profeta Elias e jogou a capa em cima de Eliseu, como símbolo de uma chamada ministerial. A Bíblia relata que naquele dia Eliseu deixou o profeta Elias e foi até o lugar onde estavam os dois bois e os matou e fez um fogo com a madeira da canga, com a madeira da junta, do arado, e cozinhou a carne dos animais. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. E ele saiu de lá e foi com Elias e ficou trabalhando como ajudante do profeta Elias. Eu acho que com essa ação de Eliseu assar os bois, Eliseu estava dando uma mensagem radical de que nunca mais ele voltaria para aquela velha vida, porque agora ele tinha um ministério pela frente. Ao matar os seus bois e queimar a canga e o arado, Eliseu ele estava se desfazendo do seu único meio de sustento de vida. Era aquilo que ele sabia fazer. Mas ele ter essa atitude, ele estava mostrando que estava negando a si mesmo, negando uma possibilidade de abandonar o seu ministério e voltar atrás para o campo novamente. Nesse momento me vem na mente aquele maravilhoso hino que diz assim: eu decidi seguir Jesus e para trás não voltarei. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir em frente com Jesus. Ser cristão é renunciar completamente à velha vida e viver o agora para Deus e a Cristo. Alguns nunca conseguem abandonar verdadeiramente o pecado porque eles não tomaram uma decisão radical de seguir a Jesus por completo. O Senhor Jesus, ele se entregou por completo e sacrificou a sua vida para cumprir o plano e o propósito de Deus para nós. Algumas pessoas estão testando, experimentando o evangelho para ver se vão gostar, se vão aguentar o caminho estreito. Aí eles mantêm os pés em dois barcos, Jesus e o diabo, a santidade e o pecado.
Porém, quando queremos servir a Cristo e nos santificar, queridos amigos, nós temos que eliminar todo vestígio da nossa vida passada e evitar tudo que nos relembre os nossos pecados passados. Às vezes, você tem que terminar com a sua namorada ou namorado que não é cristão, que não é crente, caso eles estejam te tentando a pecar, a cair em fornicação. Às vezes você também vai ter que abandonar companhias, que estimulem a você trair o seu esposo ou sua esposa. Às vezes outros têm que terminar a amizade com supostos amigos que os tentem a usar drogas. Outros terão que limpar muita coisa dentro da sua casa, coisas que tenham relação com bebida alcoólica, álcool. Outros terão que trocar o número do telefone e às vezes até se mudar de bairro ou de cidade. Tudo para romper com o passado e destruir qualquer relacionamento e objeto que te lembre da sua velha vida e te tente a fazer retornar à sua vida passada. Lembre-se de Eliseu, queime os bois, elimine tudo o que tenha a ver com a tua vida passada, com o teu velho homem, com a tua velha mulher, para que o dia que você possa vir se sentir tentado a voltar atrás, você não tenha mais a mínima chance de voltar para o pecado. Se você escolher a Cristo, você escolheu Ele como a sua melhor e única opção. Então deixe Jesus mudar o que precisa mudar dentro de você. Esse é o primeiro passo essencial, a primeira chave para você se libertar. Mas você sabe que alguns tomam essa decisão e ainda voltam ao pecado, depois de algum tempo, de um certo tempo. Mas por quê? Porque eles precisam do segundo passo, da segunda chave. Isso também é fundamental. O apóstolo Paulo primeiro nos aconselhou a deixar a velha natureza, o velho homem, nos despojar do homem do pecado. Mas quando tiramos essas roupas de imundícia do pecado, nós ficamos nus, vazios e sentimos frio. Pelo que nós precisamos nos vestir com outras roupas espiritualmente falando. E por isso que Paulo diz mais adiante nesse capítulo o seguinte: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. Efésios 4, 23 a 24. Paulo diz que pela fé nós nos revestimos do novo homem em Cristo. Muitos deixam o pecado, mas não se atentam para esse segundo ponto, essa segunda chave. E é por isso que eles se sentem vazios, sentem um vazio na alma, e quando vem uma crise, uma prova, uma luta espiritual, eles buscam consolo em sua velha vida, seja no sexo ou bebida ou em outras drogas. Aí eles voltam ao pecado, porque eles não confiaram em Cristo, confiaram na sua própria força e acharam que era só ser livres, mas eles não se revestiram de Cristo. Praticamente todas as passagens da Bíblia nós vemos o mesmo padrão: desistir da velha vida e se encher da vida de Cristo. Romanos 12, versículo 1 ao 2 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12, do 1 ao 2. Adoração racional é um despojamento do velho homem para sacrificar o nosso corpo para Deus. Então ele nos diz que nós nos transformando por meio da renovação do nosso entendimento, nós nos tornamos um meio de adoração ao nosso Deus. Observe como Paulo fala agora sobre ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. 2 Timóteo 2, versículo 22. Quando a Bíblia fala sobre fugir do pecado e seguir a justiça, a fé e o amor, ele quer nos dizer que nós devemos mudar o que é ruim em nós, abandonar os hábitos pecaminosos que nos acompanhavam, para que nós possamos nos encher do Espírito Santo do Senhor. Meu querido irmão, é tão fundamental essa primeira decisão, essa primeira chave de nos livrar, nos despojar do velho homem do pecado,
nos despojar da velha natureza. E a segunda chave, a segunda decisão, é nos enchermos de Cristo, nos revestir do Senhor, nos encher da sua presença. Agora vem a pergunta: como pode alguém ser revestido de Cristo e ser cheio da presença de Deus? É muito simples. A comunhão com o Senhor Jesus nos enche da sua presença e nos torna mais parecidos com Ele. A Bíblia diz que, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido podemos ver o refletir da glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, 2 Coríntios 3, versículo 18. Quando passamos um tempo com Deus, nós somos transformados e cheios da sua presença. Por isso que a palavra de Deus também nos manda a nós sermos cheios do Espírito Santo e nos diz que pelo Espírito matamos as obras da carne e viveremos eternamente. O segredo para vencer definitivamente o pecado é estar em Cristo, que é fundamental e essencial que nós passemos a dedicar um tempo diário da nossa vida para buscar a Deus, lendo a palavra, a Bíblia, orando, jejuando e buscando estar perto de pessoas espirituais. Todas essas coisas, meus queridos irmãos, nos esvaziam do homem que há em nós, do eu, e nos enche da presença do Senhor Jesus. Lembremos-nos que nós não podemos vencer o pecado com a nossa própria força. E é por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Portanto, isso é o essencial para que a nossa relação com Deus se desenvolva diariamente e venha crescer a cada dia mais. Não tem outra forma de vencer o pecado, tá bom? Só Cristo que nos pode fazer vencer. Se algum de vocês estiver lutando para derrotar algum tipo de pecado, me conte aqui abaixo nos comentários, deixe aqui a sua opinião, o seu comentário, qual área que você precisa de ajuda, quem sabe eu faço um vídeo aqui para você. Se esse vídeo foi uma bênção em sua vida, compartilhe com 3 jovens ou 3 irmãos que você vê que está nessa situação, porque certamente eles também precisam ouvir essa mensagem. E você será um instrumento de Deus para que eles também sejam libertos das suas fraquezas, dos seus pecados. E por favor, continue ajudando esse canal, tá? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, de inscrever caso você não seja inscrito, ativar as notificações e compartilhar geral com amigos e familiares, tá bom? Eu termino saudando a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.